Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está madrugando aí também. Espero que todos estejam muito bem. Bom pessoal, essa aula é a aula 2 da competência 3. Nós vamos falar sobre a urbanização mundial e também a urbanização brasileira, tá? Vamos retornar às nossas atividades, beleza? Então vamos lá, dar sequência no processo de urbanização aqui. Bom, hum, vamos lá então. Aqui. Até o final do século XVIII, 90% da população mundial vivia no campo. O processo de urbanização ele é moderno, ele vai se iniciar no século XVII, nos países desenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, como por exemplo aqui no Brasil, ele vai ocorrer após a segunda metade do século XX, lá por volta de 1950. Então, o que possibilita esse processo de urbanização? Na Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um marco, ela é uma mudança radical no modo de vida da população. A mecanização do meio rural, do campo onde as pessoas viviam, provoca a migração do campo para as cidades, provocando o fenômeno de urbanização, inicialmente nos países líderes de industrialização clássica. Esses países de industrialização clássica são os países desenvolvidos, como por exemplo Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Japão, tá? E depois, no século XX, em praticamente todos os demais países, alguns mais intensamente e outros menos. Vamos ver como que esse processo se deu. Bom, aqui tem um gráfico que fica mais claro esse processo. Ó. Por exemplo, de azul nós temos a população rural, de vermelho a população urbana. Então olha só, em 1950, quando o gráfico começa, em 1950, a população rural era maior do que a população urbana. No mundo, no mundo, ó, no mundo. É uma projeção até 2050. Quando nós chegamos aqui, ó, próximo, em 2010, ocorre o cruzamento dos dados. Então, em 2010, a população urbana se tornou maior do que a população rural, né? E é uma linha ascendente, uma crescendo e a outra diminuindo, né? Isso ocorre por causa do quê? Como nós já vimos no primeiro slide, a mecanização do campo tirou o emprego do trabalhador do campo e o trabalhador do campo então foi para a cidade em busca de uma melhor condição de vida. Beleza? Bom, vamos lá. O processo de urbanização decorre também uma transformação do papel das cidades na economia do país, uma vez que elas passam gradativamente a concentrar um número maior de atividades econômicas. Bom, então vamos lá. Também promove alteração no ritmo de vida das pessoas. Agora, a vida das pessoas passa a ser condicionada por diversos fatores, como os deslocamentos diários para ir ao trabalho e à escola. Quando a pessoa vivia no campo, ela trabalhava na sua própria propriedade, né? No espaço urbano, maior facilidade em relação à disponibilidade de bens, como alimentos, roupas, medicamentos, eletrodomésticos. E também facilidade do acesso a serviços como escolas, hospitais, transportes, clubes, videolocadoras, cabeleireiros, etc. Bares, né? Vamos seguir então. Atualmente, as telecomunicações contribuem para a forte integração entre o campo e a cidade. Bom, dessa forma, hoje, o espaço rural e o espaço urbano eles se complementam, tá? Existe então uma relação de interdependência entre os dois. O campo produz o que o espaço rural produz o que o espaço urbano, a cidade, consome. Por outro lado, a cidade, o espaço urbano, oferece os serviços que o campo também necessita. Beleza? Bom, meio rural.
Meio rural fornece à cidade alimentos e matérias-primas para suas indústrias e recebe dela os produtos manufaturados e os serviços urbanos, bancário, administrativo, comercial, escolar e o de médico. Historicamente, o campo precedeu a cidade. Claro, veio primeiro. Ou seja, é bem mais antigo que ela. O campo existiu durante milênios, sem a cidade, e as primeiras cidades dependiam bastante do meio rural. O campo era mais importante que a cidade, concentrava a maior parte da população de qualquer sociedade e também a maior parte de suas riquezas. A partir da primeira Revolução Industrial, essa situação foi se invertendo e atualmente o campo depende da cidade. Com técnicas modernas de produção de alimentos, biotecnologias, principalmente, pode-se até dispensar o campo, isto é, o espaço agrícola. Pode-se cultivar certas espécies em condições artificiais, sem solo, e criar certos animais ou peixes em condições também artificiais, sem grandes espaços disponíveis. Existem algumas cidades que são hoje totalmente urbanas, com 100% de sua população vivendo nas cidades. Exemplo, Singapura, Hong Kong, Ilhas Caimã e o Vaticano. Bom, mas essa ideia, pessoal, essa relação de campo, cidade, qual que é maior do que o outro, qual que é mais importante do que o outro, essa discussão, esses antigos esquemas de dependência, ele não existe mais, tá? Hoje eles são interdependentes, tá bom? Um não vive mais sem o outro. Para o desenvolvimento da cidade é necessário o campo, a produção do campo, e para o desenvolvimento do campo é necessário também os serviços que a cidade oferece. Então hoje os dois se completam. Beleza? Então vamos seguindo aí então. Bom, urbanização. Além dos limites territoriais das cidades, o processo de urbanização mais intenso, né, nos países desenvolvidos e em vários países subdesenvolvidos, industrializados, né, que isso ocorreu. Os efeitos ultrapassam os limites das cidades. Dessa forma, muitos aspectos do espaço urbano estendem-se para o meio rural. Em algumas fazendas, os agricultores acompanham a cotação de mercadorias agropecuárias pela internet. Então é como eu disse, hoje o campo e as cidades eles se completam, tá? Esses esquemas de que tal o campo é mais importante ou a cidade é mais importante, isso está ultrapassado, eles se completam hoje, tá? Por exemplo, o serviço bancário ele vai encontrar na cidade, só que com a tecnologia ele leva o computador para a fazenda e da fazenda ele pode ter esse serviço bancário através do computador, tendo internet ali. Então, hoje o espaço ele é interdependente, tá? Não tem mais essa ideia não. Bom, alguns exemplos aí, né? Um flat rural, uma antena parabólica no espaço rural, mostrando a modernidade, e um complexo agroindustrial também no espaço rural. Então, tecnologia teoricamente urbana no espaço rural. Então, eles se completam. A gente não precisa nem perder tempo nisso aí mais. Bom, então vamos dar sequência a esse processo, essa nossa aula. Bom, diante disso, percebe-se que a urbanização e a modernização da economia acabam determinando o surgimento de formas complexas de organização socioespacial dos países. As características dessa organização vão depender do grau de desenvolvimento tecnológico e socioeconômico de cada país. Atualmente é quase impossível imaginar a vida fora da cidade, ou fugir da influência urbana que atinge o próprio campo. A cidade é considerada a mais dinâmica forma de transformação do espaço geográfico realizada pela sociedade. Isso mesmo, a cidade é um espaço que está em constante produção, né? Bom, com a urbanização, né? Com a urbanização aumentam os fluxos de mercadorias, de pessoas, de capitais e de informações, tanto no espaço de uma cidade como entre diversas cidades. As cidades, particularmente,
as que concentram universidades, centros de pesquisa, editoras, sede de jornais, de televisão, rádio, são grandes produtoras e difusoras de informações. A interligação entre as cidades se dá por meio do deslocamento de diversos fluxos, que originam uma rede urbana. Então, esses fluxos que eu falei para vocês, por exemplo, fluxo de pessoas. As pessoas saem de uma cidade para estudar na outra. A pessoa sai de Palmas para estudar em Porto. A pessoa sai de uma cidade para trabalhar na outra. A pessoa sai de Miracema para trabalhar em Palmas. E esses são os fluxos de pessoas. Nós temos também, por exemplo, os fluxos de mercadorias. A produção de Palmas vai para Porto, para Miracema. A produção de Miracema vem para Palmas. Esses fluxos é que vão dar origem ao que nós chamamos de rede urbana. Tá? Então vamos estudar um pouco mais agora sobre o que é rede urbana. Então a rede urbana ela vai se formar a partir dos fluxos. Fluxo é tudo aquilo que vai de uma cidade para outra. Então é pessoas, é capital, dinheiro, tá? É mercadorias, produtos, informações, tudo isso são fluxos. Então vamos ver como que esse fluxo dá origem a essa rede urbana então. Vamos olhar aí. Na formação de uma rede urbana, acaba sendo estruturado também uma hierarquia urbana, que se estabelece de acordo com os diferentes papéis ocupados pelas cidades na organização socioeconômica e espacial de um país. Bom, então vamos ver um pouco sobre, para a gente entender a rede urbana, o que falou para a gente então? A rede urbana ela se constrói a partir dos fluxos e ela é estruturada a partir da hierarquia. A hierarquia urbana, você pode entender ela que ela é determinada a partir da qualidade da oferta dos serviços e produtos que são oferecidos em cada uma das cidades. Vamos entender um pouco mais sobre isso. As metrópoles concentram muitas atividades econômicas, sede das empresas nacionais, filiais de empresas estrangeiras, universidades, centro de pesquisa, aeroportos, portos, equipamento de telefonia, rede de energia, grande fluxo de pessoas, mercadorias, capitais, informações e serviços. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo que, por exemplo, na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, nós vamos encontrar tudo de mais moderno que existe no país. Os melhores carros, os melhores médicos, as melhores escolas, as maiores empresas, as pessoas mais ricas. O centro de televisão do país está lá em São Paulo. Numa cidade no interior do Tocantins, como por exemplo, sei lá, Rio dos Bois, você não consegue nem comprar um celular novo, porque lá não tem uma loja que vende eletrônicos, a não ser que você compre pela internet. Entender a diferença de oferta de produto e de serviço? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Bom, olha, trata-se de cidades que de fato participam de uma forma mais intensa da economia informacional e global, corporativa, a outros lugares do território brasileiro. Para essas cidades convergem os grandes fluxos de turistas internacionais. Que cidades? Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo são metrópoles de projeção internacional no Brasil, pois abrigam sedes de grandes empresas nacionais, filiais de empresas estrangeiras também, sede de bancos e as principais universidades e centros de pesquisa do país. Então vamos fazer uma síntese sobre tudo isso então. No entanto, o papel desempenhado por essas cidades na economia globalizada é bem inferior aos papéis de várias metrópoles de países envolvidos, como Nova York, Londres, Paris e Tóquio. Aí, um exemplo de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? E que nós vamos ter um pouco mais de um exemplo de como que ocorre essa hierarquia urbana. Então eu quero logo esse desenho aqui para vocês, tá? Bom, olha só, nesse primeiro desenho aqui, ó, vai estar mostrando relação entre as cidades de uma rede urbana. Então nós vamos falar, rede urbana é o que? O fluxo de pessoas e mercadorias de uma cidade para outra. Relação entre as cidades em uma rede urbana. Esse aqui é o esquema clássico, né? Esse aqui é o esquema atual. Então o que nós podemos ver? Vamos pensar aqui, ó. Aqui nós temos a classificação das cidades, tá?
classificação da cidade. Então você pode colocar aí, ó, na sua anotação, ó, metrópole nacional. Metrópole nacional no Brasil nós temos São Paulo. Beleza, São Paulo. Metrópole regional. Vamos trazer para nossa realidade aqui no Tocantins. Metrópole regional nós temos Goiânia. Põe Goiânia aí. Centro regional. Centro regional nós temos Palmas. Coloca aí Palmas. Centro local. Uma cidade ali que atende apenas o local, você põe aí Miracema. Vila, uma cidade que é considerada aqui pelo Milton Santos nesse esquema uma vila. Você põe Rio dos Bois. Bom, o que vai estar mostrando isso aqui então? Vou te dar um exemplo. Ó. Vamos imaginar que tem uma pessoa lá na vila. Qual que é a cidade aqui? Que eu falei? Rio dos Bois, né? Então vamos lá. Aqui em Rio dos Bois tem uma pessoa lá. Esse é um cara. Esse cara tá lá, ele tá em uma fazenda. E ele tá trabalhando no trator, ali na fazenda dele, em Rio dos Bois. E ele acaba sofrendo um acidente lá, nesse trator. Pá, acidente muito grave lá. Imagina, nesse trator. Em Rio dos Bois, não tem hospital. Tem um postinho de saúde só. Então, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser levado para a cidade local, que é onde? Miracema. Hospital Regional de Miracema. Chegou lá, o que tem? Difícil vai ter um médico. Vão colocar esse cara numa ambulância, fazer ali um primeiro atendimento possível e levar esse cara para o centro regional, para Palmas. Chega aqui, ele vai para o HGP. Tá lascado, né? Mas tudo bem. Chegou aqui no HGP em Palmas, cidade, centro regional, capital regional importante. Como ele é um fazendeiro, esse cara, ele tem dinheiro, o caso dele é grave, vamos pegar ele e colocar ele numa UTI aérea. O cara é cheio da grana. Ele vai pagar, a família dele vai pagar para ele uma UTI aérea que em Palmas tem. Vamos colocar ele no jatinho e vamos levar ele para Goiânia. Pá. Chegou lá em Goiânia, esse cara foi salvo. Foi salvo, se recuperou, não corre mais risco de vida, de morte, né? Quer dizer, não corre mais risco de morrer. Só que ele ainda está no hospital fazendo tratamento para não ter sequelas, porque o acidente dele foi muito grave. O que esse cara vai fazer agora? Esse cara vai para São Paulo, metrópole nacional, que tem o melhor atendimento de médico no país, está na nossa metrópole nacional. Vai lá para São Paulo. Chega lá em São Paulo, esse cara vai para um hospital chamado Sírio-Libanês, por exemplo. Melhor hospital do país. Lá ele vai ser tratado para ele não ficar com nenhuma sequela. Beleza? Então esse é o esquema clássico. Olha o fluxo de pessoas, de mercadorias e de serviços que nós fizemos de uma cidade para outra no Brasil inteiro aí. De serviço, de Rio dos Bois para Miracema, Miracema para Palmas, Miracema para Goiânia, Goiânia para São Paulo. Bom, quando nós passamos para o lado de cá, esse esquema agora é o esquema atual. Olha só, no esquema atual, praticamente todas as cidades do Brasil, elas têm acesso à metrópole nacional agora. Não é necessário mais vir subindo nessa escadinha. Da cidade aqui local, o cara já pode vir para a metrópole nacional, para São Paulo. De Palmas, o cara já pode ir direto para a metrópole nacional, São Paulo. O que mudou de um esquema para o outro? O acesso a tecnologias. Antes, o cara só ia ter, por exemplo, essa UTI móvel, por exemplo, aqui em Palmas, né? Ou só lá em Goiânia que ele iria poder ter um atendimento um pouco melhor da saúde. Agora, nesse esquema, de qualquer área, ele pode ter acesso direto à metrópole nacional, intensificando assim esse fluxo entre a metrópole nacional e o restante do país, mostrando que a metrópole nacional é que comanda a rede urbana e hierarquia urbana brasileira, no caso, a cidade de São Paulo. Beleza? Vamos seguir então. Aqui temos exemplos aqui, tá? Também desse processo da hierarquia urbana, mas eu já expliquei para vocês, tá aí 3 exemplos, vocês podem ler, tá? Vou ficar à disposição caso vocês tenham dúvida, tá? Aqui também está falando, o matriarca da família sofreu uma queda, vai ser quase o mesmo esquema que eu expliquei para vocês. Beleza? Vamos seguindo então aí, depois dos exemplos de rede urbana e hierarquia urbana. Só para a gente fazer uma síntese,
Rede urbana é o fluxo de pessoas, mercadorias, produtos e serviços de uma cidade para outra. Hierarquia urbana é determinada a partir da qualidade da oferta dos serviços e produtos oferecidos em cada cidade. Belezinha? Bom, então vamos dar sequência aí agora nos outros conceitos que nós precisamos adquirir nessa aula de hoje. Bom, vamos lá. As diferenças dos processos de urbanização dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Vamos lá. Êxodo rural. Êxodo rural é a saída da população do campo em direção à cidade. Desde meados do século XVII vai ocorrer nos países desenvolvidos. Já nos países subdesenvolvidos, essa migração, esse êxodo rural, né, só se acelera no século XX, principalmente a partir da segunda metade. Então você pode colocar aí a partir de 1950. No Brasil, o êxodo rural ele vai ocorrer a partir de 1950. Beleza? Quanto à urbanização, foi mais intensa nos países desenvolvidos até metade do século XX. E atualmente tem ritmo de expansão, ritmo acelerado de crescimento, bem maior nos países subdesenvolvidos. Isso significa que atualmente nos países desenvolvidos ele já está urbanizado, o êxodo rural ele quase não ocorre mais, e atualmente essa urbanização ela está mais intensa, o êxodo rural ainda está ocorrendo nos países subdesenvolvidos, como os países da África, da América do Sul e do Sudeste Asiático. Vamos lá. Bom, países desenvolvidos. Com o advento da Revolução Industrial, as cidades ganharam importância na realidade econômica das nações. Ao atrair a população do campo para as cidades, o processo industrial visava apenas suprir as suas necessidades de mão de obra. Não pretendia nem conseguia melhorar a qualidade de vida das massas operárias que estavam se formando naquele período. Tratava-se de um modelo urbano caótico, desprovido de saneamento. Os bairros operários eram formados por um aglomerado de cortiços, moradias irregulares, separados por vielas nas quais o esgoto ocorria em céu aberto. Qualquer doença contagiosa rapidamente transformava-se em epidemia nessas cidades. Então a qualidade de vida nesses países desenvolvidos durante esse período da Revolução Industrial era péssima qualidade de vida nas cidades. Bom, continuando ainda nos países desenvolvidos. Os movimentos de trabalhadores ganharam força e passaram a reivindicar com relativo sucesso melhorias para os bairros operários. Muitas cidades europeias foram reconstruídas. Um exemplo, Paris, na França. Depois de grandes conflitos mundiais, permitindo corrigir os erros da urbanização no século XVIII e XIX. A melhoria da qualidade de vida na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, a população passou a participar mais das decisões dos rumos das cidades, passando a exercer sua cidadania. Com a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi praticamente destruída. Essas grandes cidades como Londres, Paris, Berlim foram destruídas. Com a reconstrução dessas cidades após a Segunda Guerra, reconstruíram cidades planejadas, cidades mais organizadas, e assim a qualidade de vida melhorou nesses países e também nessas cidades. Deu origem a leis rígidas que criam padrões de urbanizações preocupados com a qualidade de vida da cidade. Na Europa, as questões ambientais e urbanas são extremamente importantes. Então passou a evitar vários problemas urbanos. Países desenvolvidos ainda. Essa longa experiência criou um padrão urbanístico diferenciado para o continente europeu. Embora a Europa seja um dos continentes mais urbanizados, a maior parte da população vive em cidades médias e pequenas. Padrão de urbanização do continente é aglomerações com menos de 500 mil habitantes. Mudamos a página agora. Vamos falar das características do processo de urbanização em países subdesenvolvidos. Então vamos lá. Ocorreu uma urbanização tardia, só a partir da metade do século XX, a partir de 1950. Então, o que significa essa urbanização tardia? Resulta de outros fatores, geralmente ligados aos problemas estruturais desses países. Então, vamos ver quais são esses outros problemas. A cidade dos países mais pobres cresceram de forma mais rápida e menos planejada do que dos países ricos. Isso se deve à falta de condições de trabalho do pequeno agricultor na zona rural.
Com a mecanização do campo e os latifúndios comerciais, esse trabalhador acaba deixando sua terra, o campo, partindo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Nas regiões mais pobres do Brasil, como por exemplo no Brasil, né, o êxodo rural foi muito rápido e evidente nas décadas de 1950 e 1960, causando o inchaço das grandes cidades, criando inúmeros bairros periféricos. Então, nos países subdesenvolvidos, como no Brasil, esse processo de urbanização ele ocorreu de uma forma mais rápida, desorganizada e acabou criando alguns problemas, né? Que nós vamos ver aí nesses bairros periféricos. Bom, olha só, a taxa de natalidade da época era extremamente alta, que também incrementou o ritmo de crescimento urbano. Tinha um grande número de nascimento, número de crianças. Em algumas regiões da Ásia e da África, as cidades continuam crescendo em ritmo frenético. Com o problema avoluma-se incessantemente, torna-se muito difícil encontrar a solução a curto prazo. Bom, saída de trabalhadores no campo ocorreu de formas diferentes. Vamos lá. Nos países subdesenvolvidos, além da mecanização, a concentração da propriedade rural é um dos principais fatores da expulsão dos trabalhadores do campo. Nos países desenvolvidos, os países ricos na Europa, foi decorrente em boa parte do aumento da oferta de empregos nas cidades e na mecanização das atividades primárias. Nesses países, a parcela considerável das pessoas que migram para a cidade não encontra emprego e passa a realizar a atividade do subemprego. O que acontece então? Por exemplo, aqui no Brasil, nos países subdesenvolvidos, a mecanização do campo fez com que o cara saísse do campo, vendesse a sua pequena propriedade, então começou a ter uma concentração de terra no Brasil, e esse cara migrou para a cidade. Quando chega na cidade, esse cara não sabe trabalhar na cidade, não sabe trabalhar na indústria, no comércio e nada. Então, dificilmente ele consegue um emprego. Não conseguindo um emprego, ele vai ter outros problemas ainda, que vai trabalhar de forma ilegal, no subemprego e etc. Então, vai só agravando os seus problemas e também os problemas urbanos. Bom, vamos para alguns conceitos, tá? Alguns conceitos da urbanização. Conurbação é o encontro de duas áreas urbanas de cidades vizinhas, tá? Então tem conurbação, união das áreas urbanas de cidades vizinhas. Megalópole. A megalópole, pessoal, é a união de duas regiões metropolitanas. No Brasil nós só temos uma megalópole, que é a união de Rio de Janeiro e São Paulo. Megacidades. Megacidades são as maiores cidades do planeta. São as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. No Brasil nós só temos uma, que é a cidade de São Paulo. Continuando. Cidade global. Pessoal, cidade global é uma classificação da cidade que ela é muito importante na rede urbana. E ela influencia a rede urbana mundial. Isso significa que as decisões tomadas naquela cidade podem interferir a vida das pessoas no mundo inteiro. Exemplo de algumas cidades globais, nós temos Londres, Tóquio, Nova York, tá? Bom, urbanização e metropolização. Urbanização, marcada por um processo de formação de grandes cidades. Grandes cidades, as metrópoles, que são centro de comando da economia e da política das atividades culturais e da pesquisa. Principal elo com o exterior em razão de sua força econômica e de sua infraestrutura diversificada. Essas características da metrópole. Aqui nós temos aí, ó, as megacidades, né? Grandes cidades do mundo aí, tá bom? Com mais de 10 milhões. Tá marcando Rio de Janeiro ali, mas Rio de Janeiro só tem 7 milhões, tá? Por isso que ele tá um rosinha mais claro. Não tem mais de 10 milhões, tá bom? Vamos seguindo então. Aqui as 15 maiores aglomerações urbanas do mundo, né? Em 2015 aí, ó, a gente dá uma olhada, a cidade com maior aglomeração era Tóquio, com 35 milhões. São Paulo aqui, ó, era a quarta cidade.
Vamos continuar. Se você observar, ó, Mumbai na Índia, México, Brasil, Índia, China, Indonésia, Indonésia de novo, China, Argentina, África do Sul e Filipinas. A maioria dessas grandes cidades, de 15 colocou aí as 15 maiores do mundo, 10 estão em países subdesenvolvidos. Então, porque foi um processo de urbanização que ocorreu de forma mais rápida e concentrado, criando essas grandes cidades com grandes problemas também, como é o caso de São Paulo aqui no Brasil, né? Megalópole, eu já falei para vocês o que é, né? A megalópole aí é a união, né, de regiões metropolitanas. Aí está mostrando a megalópole dos Estados Unidos, a união de Boston com Washington, né? Tá aí mostrando aí, ó. Vai de Washington até Boston, pega várias cidades importantes no meio. Já falamos dessa megalópole, tem outro ali também que vai de Chicago a Peters, de Chicago a Detroit, né? Aqui a megalópole japonesa, que é Tokaido, pega Tóquio e, e Osaka, Kaido, e um monte de lugar. Aí vai do sul ao norte do Japão. A hierarquia urbana das cidades globais, né? As primárias e as secundárias, né? As principais e as outras, né? Bom, aqui nós temos a hierarquia das cidades mundiais, né? A hierarquia urbana das cidades mundiais. Olha só que loucura, onde nós temos São Paulo e Rio de Janeiro. Olha como São Paulo é importante, né? Tem contato com o mundo inteiro, com a Ásia, com a Europa, com os Estados Unidos, né? Muito importante. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado, tá? Tchau, obrigado.